Você lembra uma das aulas que nós vimos lá naquela parte de circuitos lógicos combinacionais que se chamava a universalidade das portas NAND e NOR? Nesta aula nós vimos que, usando apenas esses dois tipos de porta, era possível você conseguir gerar o comportamento das outras portas, lembra? Você pegava uma porta NAND, por exemplo, fazia alguma manipulação na entrada dela, ou combinava com outras portas NAND e você acabava gerando uma porta ou uma porta I, ou uma porta inversora. O mesmo você fazia com a porta NOR, não é verdade? Nesta aula aqui nós vamos falar sobre a universalidade do flip-flop JK. O JK ele pode ser configurado de tal forma que ele pode trabalhar tanto como um flip-flop D de data ou flip-flop T de trigger, que nós já vimos aqui, esses dois elementos de memória que já abordamos, não é verdade? Então, curioso para saber como é que é feita essa configuração? Então, vamos embora analisar na aula de hoje. Aqui nós temos os flip-flop JK configurados de tal forma que nós vamos analisar os comportamentos deles e tentar entender qual flip-flop ele está mimetizando, né? Que ele está gerando comportamento semelhante ao que nós já vimos, né? Esse primeiro flip-flop aqui, ele está conectado à porta J e ele tem uma porta inversora aqui conectada ao terminal K. Aqui você vai ter o seu clock sendo aplicado nesse ponto aqui. O que acontece? Aqui seria a sua entrada I. Repare que se meu I, eu vou colocar aqui I, estado atual, QT, e aqui vai ser o meu estado futuro, QT mais 1. Vamos analisar para esses estados aí. Duas entradas, em tese, né? E uma saída. 00, 01, 10, 11. Repare que se eu coloco 0 aqui na entrada I, e meu estado atual é 0, qual vai ser o meu estado futuro no momento da transição do clock? Lembrando que para essa simbologia aqui a transição é de borda de subida, não é verdade? Então, se eu coloco 0 aqui, eu vou ter 0 aplicado no J, aqui eu vou ter 0, mas aqui eu terei 1, não é verdade? 1 vai estar sendo aplicado no K. E quando você pega um flip-flop JK e aplica 1 no terminal K, no momento do pulse de clock, o que é que ele vai fazer? Ele vai resetar a saída. Lembre-se que o J está para o S, assim como o K está para o R do flip-flop ou let SR, não é verdade? Então, se você quer setar, você vai fazer o J igual a 1. Se você quer resetar, você vai fazer o K igual a 1. Né? J igual a 1, K igual a 0, seta. J igual a 0, K igual a 1, reseta. Então, aqui eu vou resetar. Se o estado atual é 0, meu estado futuro vai ser 0, já que eu estou resetando, né? Apliquei 0 aqui, foi 1. 1 no K, e aqui sendo 0, eu reseto aqui o meu flip-flop. Vamos para o próximo análise, né? Mesma coisa, eu estou aplicando 1 na entrada, ou estou aplicando 0 aqui na entrada. Então aqui eu vou ter 0, vou ter 1 aqui, e aqui eu vou ter 0. E meu estado atual é 1. Ora, se eu estou resetando, meu estado futuro será 0. Nesse caso aqui, se eu estou aplicando 1 na minha entrada, aqui nesse ponto aqui, ó, eu estou aplicando 1 aqui, 1 vem para cá, aparece 0 aqui. Então estou setando o meu flip-flop. Se o estado atual é 0, o estado futuro será igual a 1. E aqui vai permanecer em 1. Se você reparar, esta coluna aqui, ela é igual a esta aqui, ó. E a gente já viu qual é o elemento de memória que gera esse tipo de comportamento. Ou seja, ele copia o que tem na entrada para a saída no estado futuro, lembra? Isso aqui seria semelhante ao comportamento de um flip-flop D. Ou seja, você configurando o JK dessa maneira, nada mais é do que como se ele estivesse trabalhando como um flip-flop D. Aqui vai ser o clock. Então você configurando o JK dessa forma aqui, colocando essa porta inversora no terminal K, você vai ter a configuração de um flip-flop D, né? Vou colocar até aqui, ó, flip-flop D. Beleza? Aqui no segundo flip-flop que a gente está analisando, aqui você vai ter uma configuração da seguinte forma. Aqui você vai conectar ao seu 1 lógico, o VCC, que é o seu 1 lógico, né? E aqui nesse terminal do clock vai o seu trigger.
Lembra como é que funciona o flip-flop trigger, o flip-flop T? Sempre que o T for igual a 1, você comutava o estado de saída, lembra? O que acontece aqui? Ó. Se o seu T está em estado 0 e ele vai para 1, o que acontece com esse flip-flop JK? Ora, se o meu estado atual é 0, ele vai para 1. E se o meu estado atual é 1, ele vai para 0, não é verdade? Então aqui você tem um mapa que é da seguinte forma. Ó, T, você tem aqui o seu QT e aqui o QT mais 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Deixa eu traçar aqui. Aí, o que acontece? T igual a 0 aqui, você não vai ter nenhum comportamento, né? O estado atual vai passar para o estado futuro, quando o T for igual a 0. Só que quando o T migrar de 0 para 1, quando ele fizer essa transição aqui de 0 para 1, o seu estado atual, que é 0, ele vai comutar, vai para 1, não é verdade? E se eu fizer, por exemplo, do estado atual que ele está para 1, e o estado atual não, se eu fizer a entrada migrar de 0 para 1, fazer uma transição de 0 para 1, e o meu estado atual for 1, ele vai para 0. Ou seja, você tem uma comutação de estado aqui, e esse flip-flop sendo ligado dessa maneira, você tem o comportamento semelhante a um flip-flop T, né? Que a gente já viu aqui. Isso aqui vai ser a sua entrada, o seu clock, seu Q aqui e o Q barrado. Outra configuração que o pessoal adota muito para esse tipo de flip-flop é você trocando, você colocando o T aqui nesse terminal, aqui, e você deixando o clock aqui nesse ponto. É outra forma também. Porque o que acontece? Se o T for igual a 0, quando o clock pulsar, não acontece nada. E se o estado atual for 0, permanece 0. Se o estado atual for 1, permanece em 1. Aí o que acontece? Quando o T for igual a 1 e eu pulsar, ele comuta de 0 para 1. E quando o T for igual a 1 e eu pulsar o clock aqui, vai comutar de 1 para 0. Sempre olhando do estado atual para o estado futuro. Então tem essas duas configurações que você pode encontrar aí na literatura. Ou com o VCC ligado no JK, já que o JK iguais a 1 ele se comporta como o estado comutador, lembra? Ou então você trocando, colocando o T nesse terminal, que está fazendo ligação com o J e o K, colocando no estado igual a 1 e colocando o clock no terminal dele padrão, beleza? Então vamos para os destaques dessa aula, né? Uma aula curtinha falando sobre a universalidade do flip-flop JK. Então vimos aqui que o flip-flop JK ele pode ser configurado de tal maneira que funcione como flip-flop D ou flip-flop T. Para funcionar como flip-flop D, você vai ter que fazer uma ligação utilizando uma porta inversora no terminal K, né? E o terminal de entrada ele vai ter que estar conectado ao J e o K, como você pode ver aí na figura que está aparecendo no terminal de resumo, sempre que a gente coloca aqui no final da aula. E no flip-flop T, para você transformar o flip-flop JK para se comportar como flip-flop T, existem duas maneiras, né? Ou você vai colocar o flip-flop numa ligação em que o JK vai ser igual a 1, lembre-se que nesse estado o JK ele se comporta como comutador, não é verdade? E você colocar o terminal T, que é de entrada, no lugar do clock. Essa é uma configuração. Ou a outra configuração é você pegar o seu flip-flop JK, colocar o terminal T conectado nesses dois terminais JK, né, fazendo o mesmo sinal entrar nos dois terminais e usar o clock padrão na entrada do clock, como deve ser. Então nessas duas configurações aí você vai obter o comportamento de um flip-flop T utilizando o JK. O conteúdo da aula foi esse, relativamente curto, né? Só para ver como é que seria a configuração do JK utilizando ele para mimetizar outros elementos de memória. Se você tiver alguma dúvida, reveja esse conteúdo. Aconselho você também fazer uma leitura complementar ou através de pesquisa na internet ou no livro texto que a gente
indica aqui nesse curso, né, para você fazer uma pesquisa sobre o assunto que a gente está abordando em cada aula. E se tiver qualquer dúvida, você já sabe como deve proceder. Vejo vocês agora na próxima aula, onde nós falaremos sobre o flip-flop JK, mas vamos expandir um pouco a configuração dele e você vai achar bastante interessante. Até mais!